Olá, meu nome é Meline e hoje eu venho contar a minha experiência em relação ao curso de sono e rotina da doutora Januse. E a diferença na rotina, no sono da Betina foram muito grandes. Ela tem um sono noturno excelente, ela tira sonecas, consigo identificar totalmente as janelas de sono dela. Só posso dizer que o curso para mim foi não só um divisor de águas, mas sim um amplificador de estrada, porque a estrada na maternidade ela tem que ser leve. E isso que o curso trouxe para mim. A doutora Ana Januse, ela vai conseguindo de forma amorosa, ela vai empoderando nós como mães, como mulheres, vai trazendo a nossa autoestima, vai trazendo a nossa confiança em relação ao que a gente está empregando aos nossos filhos. Quero que você seja muito bem-vinda a essa terceira aula da Semana Sono e Rotina. Hoje a gente vai falar sobre o ritual de sono noturno que funciona. E não necessariamente é aquele ritual que você viu na tabela, ou que te ensinaram a fazer, ou o que funciona para sua vizinha. O que funciona para mim pode não funcionar para você e pode funcionar para uma outra pessoa. A ideia do ritual de sono noturno é que a gente encontre dentro de todas as possibilidades aquele que funciona dentro da nossa casa. Ficar tentando repetir o mesmo ritual só porque funcionou para o seu filho anterior ou só porque funcionou em algum momento pode ser frustrante. E nessa aula eu quero te dar todas as ferramentas e todo o conhecimento necessário para construir o melhor ritual de sono noturno para o seu bebê. Lembrando que o ritual de sono noturno não é nenhuma pílula mágica, ele depende de uma série de outras coisas e a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, você precisa saber que tem outras duas aulas, a primeira e a segunda aula da Semana Sono e Rotina, e é muito importante que você veja esses dois conteúdos, porque eles se complementam, eles estão super completos e tenho certeza que vão mudar a sua forma de conduzir as coisas aí na sua casa. A primeira aula foi sobre os mitos relacionados ao sono do bebê. Lá a gente falou tudo aquilo que a gente nem sabe que é mito, mas acaba sendo perpetuado dentro da nossa casa, e outras coisas que a gente até sabe que parecem ser mitos, mas a gente não consegue se livrar daquela repetição de atos que está sendo prejudicial para o sono do nosso bebê. E na segunda aula a gente falou dos passos fundamentais, os pilares, as pedras angulares para a criança dormir melhor. Todas as crianças se beneficiam, todas as pessoas se beneficiam desses passos, não apenas bebês muito pequenininhos. A gente sabe que o foco dessa Semana Sono e Rotina é para bebês de 0 a 2 anos, mas nossa, quantas e quantas mães eu já não recebi dizendo que, olha, eu fui fazer o curso de sono e rotina, fiz a Semana Sono e Rotina e foi pro meu bebê, né, de 6 meses. E o meu mais velho teve um benefício incrível. Eu fui atrás de uma resposta pro meu bebê de 6 meses e vi que, na verdade, eu podia melhorar muito o sono até do mais velho. Até o meu sono. Nossa, quantas pessoas já não me falaram isso. Então, essas pedras angulares que a gente fala na segunda aula da Semana Sono e Rotina, justamente servem para basear o melhor sono para todas as pessoas, inclusive os bebês. E agora, nessa terceira aula, a gente vai falar sobre o ritual de sono noturno que funciona. Antes da gente começar, eu queria muito te agradecer se você veio aqui embaixo, escreveu os comentários, disse o que você tinha achado das aulas, colocou os seus maiores aprendizados. É muito importante, esse feedback é muito importante para mim. E eu tenho certeza que quando vocês me dizem o que é que vocês estão achando, eu consigo entregar para vocês um conteúdo ainda melhor. Bom, vamos aos finalmente. O que é um ritual de sono noturno? Como ele deve ser para funcionar, para ser perfeito dentro da minha casa? Existem uns passarinhos passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Existe uma ideia, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu também fui nessa corrente de que se não tiver Chantala durante a noite, a criança não vai dormir. Ou se não fizer uma massagem, né, a massagem Chantala, ou uma outra massagem, a criança não vai dormir. Ou se não fizer o ritual exatamente com esses passos, talvez o sono fique prejudicado. E veja, quando alguém fala pra gente de passos de ritual de sono noturno, é porque eles podem funcionar para uma maioria dos bebês e certamente você precisa testar o óbvio dentro da sua casa. Mas algumas crianças simplesmente não gostam dos rituais de sono noturno que existem por aí, sobretudo se eles forem muito longos. Então aqui a gente vai dar algumas opções e algumas ferramentas de ritual de sono noturno. Antes de tudo, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que o ritual de sono noturno, ele permite que a criança tenha a famosa previsibilidade de eventos, né? Então a gente consegue mostrar para a criança que depois do banho vem o mamá, depois do mamá vem a historinha, depois da historinha vem o sono, ou qualquer outra ordem que você tenha colocado dentro da sua casa, obviamente. Na minha casa, por exemplo, a massagem foi abolida, né? As crianças não gostam aqui. Então ele é muito interessante sim para essa questão da previsibilidade. Mas temos uma notícia ruim. O ritual de sono noturno sozinho não faz milagre. E é aí que eu vejo dezenas,
de milhares de pessoas errando. Nossa, mas eu já vi muita gente que chega pra mim e fala assim: doutora Ana, eu já tentei de tudo com o meu bebê. E aí a gente vai, obviamente, fazer uma anamnese, tentar descobrir o que é tudo, né? Porque uma pessoa que chega nesse momento angustiada, que já tentou de tudo, ela não sabe mais pra onde correr, ela já tentou tudo que ela tinha de ferramenta. E aí o tudo se baseava em: de noite eu levo ela pro quarto escuro, faço uma massagem, dou um banho e tento colocar pra dormir. E aí você se pergunta: mas e todas as coisas que vieram antes? Como é que estão as sonecas e os estímulos? Você identificou bem a janela de sono? Se a criança gastou energia ao longo do dia? Essa criança teve estímulos em excesso que acabou deixando ela mais elétrica, mais irritada, com o cérebro mais pegando fogo? O ambiente de sono, não só o da hora de dormir, mas ao longo de todo o dia dessa criança, como é que tá? E aí, geralmente, a resposta que eu obtenho é: nada, silêncio. Por quê? Porque quando a gente foca só no ritual do sono noturno, a gente acredita que ele é a resposta para um bom sono noturno. E o ritual de sono, eu diria que é a cereja do bolo. É bom, vale a pena, faz diferença, mas se você não tiver as camadas, as bases fundamentais, não tem nem bolo, né? Você vai ter uma cereja ali no prato, não vai ter nada. Porque é necessário a gente ter essas bases. É necessário a gente começar a entender que o que a gente faz pro bebê dormir na hora do bebê dormir é uma parte. O sono não começa na hora de dormir. Já falei isso tantas vezes aqui na Semana de Sono e Rotina. E isso não deixa de ser uma notícia... Bom, não é uma notícia exatamente ruim, né? Ela pode parecer um pouco assustadora, né? Porque, olha, então se eu não posso fazer o ritual de sono noturno, eu vou fazer o quê? Não, você vai fazer o ritual de sono noturno. Acontece que essa informação te dá o poder de decidir o que você vai fazer ao longo do resto do dia, da semana do bebê, da vida do bebê. E certamente com influência positiva ou negativa no sono dessa criança. Eu costumo dizer que não adianta a criança estar hiperestimulada, não adianta a criança estar irritada, ter dormido mal, ter uma falta de rotina, um super salto de desenvolvimento e aí no final do dia a gente fazer Chantala. Chantala é bom, massagem é bom, mas sinceramente a gente pode se frustrar, porque a gente vai botar muita energia lá no final do dia e pouca energia no que de fato vai construir a base desse bolo, né? Que são essas coisas que a gente falou principalmente na aula 2. Agora a gente vai falar um pouco sobre o horário do ritual de sono noturno. As crianças, elas têm, tá, um horário para dormirem. Isso não é da minha cabeça, isso não é da cabeça da vizinha. Na verdade, a gente compreendendo o ciclo hormonal do sono, compreendendo o ciclo circadiano, entendendo quando cai o cortisol, quando sobe a melatonina, como é que esses hormônios se relacionam com o fato de dormir e como as alterações e distúrbios aqui podem causar não só distúrbios de sono, mas outros distúrbios imunológicos, de aprendizado e tal. Quando a gente entende isso, a gente olha para o relógio e compreende um certo padrão na hora das crianças dormirem. O ideal é que as crianças estejam dormindo por volta das 7, 8 da noite. Gente, é por volta. Não significa que se o seu bebê dorme às 8h30, ele está sendo prejudicado, ou se o seu bebê dorme às 6h30, tem alguma coisa errada. Não, de forma alguma. Estou dando um exemplo de acordo com o ciclo circadiano, o que a gente tem de exposição solar, o que é natural, e obviamente o ambiente no qual a gente está inserido, que tem televisão, que tem luz ligada, que tem celular, que tem toda uma vida acontecendo, né, até as 5, 6, 7 da noite. Então, a gente precisa colocar essas duas coisas na balança, né? Tanto o que seria natural e tanto o que é real na vida real. E nós sabemos que crianças e bebês e crianças, gente, até o máximo que a gente conseguir, mas a gente vê que esse padrão muda um pouco depois dos 5 anos, mas as crianças precisam ir dormir cedo. Cedo é 7, 8 horas. Além, quando vai crescendo, não seria ideal que elas passassem das 9 horas, por exemplo. Por quê? Porque isso, quando a gente começa a ter esse padrão de dormir muito tarde, que geralmente as crianças copiam da gente, então não é o meu bebê gosta de dormir tarde. Olha, eu tenho dezenas de milhares de alunas do curso Sono e Rotina. Todos os bebês que gostavam de dormir tarde, na verdade, tinham alguma questão que podia ser alterada no ambiente para eles dormirem um pouquinho mais cedo. Essas crianças, elas podem ter dificuldades na produção de melatonina, na produção de GH, num distúrbio da produção de cortisol, uma dificuldade de acessar o sono profundo, né? O sono 3 e 4 da fase não REM. Então, a gente sabe que o horário ideal para a criança dormir é ali por volta das 7 da noite, tá? Mas eu tô deixando, obviamente, uma janela aí para vocês pensarem no que é possível para a família. Até porque nós sabemos, vida real, que eventualmente para minha família é possível que a minha filha durma às 8 da noite. Para sua família é possível que a sua filha durma às 7. Para a família de outra pessoa ou alguém que está nos assistindo, obviamente, porque são muitas pessoas, essa criança só vai poder dormir às 10.
porque a organização familiar, ela se mantém assim. Então, o pai chega muito tarde do trabalho, a mãe chega muito tarde do trabalho, é necessário pegar a criança de um lugar e levar para o outro, e sem julgamentos aqui, isso é a vida real acontecendo. Para essas crianças, a gente tem que cuidar ainda mais da rotina e das sonecas e dos bons estímulos, porque elas já vão ter uma pequena alteração no horário de dormir. A gente precisa cuidar bastante do ambiente para que elas durmam um bom sono reparador ao longo dessa noite, né? E é importante a gente tentar sempre chegar mais perto do ideal. O ideal, o perfeito, não existe, né, gente? Existe o perfeito, existe o que está acontecendo e existe a gente tentando manobrar a nossa vida entre um e outro, né? Para entregar para o nosso bebê o melhor possível. E aí você me diz, beleza, não, eu consigo que meu bebê durma 7, 7h30, 8 horas. Qual é o horário da última soneca? Depende. Depende da idade do seu bebê. Se o seu bebê tiver até 3 ou 4 meses, não é necessário restringir sonecas até depois das 17 horas. Mas se ele tiver um pouco a mais disso e você sentir que, é importante também esse parênteses, sentir que se o seu bebê dormir uma soneca para além das 17 horas, isso atrapalha na hora de dormir, dorme mais tarde, o sono fica mais picado, é mais difícil para colocar para dormir, talvez essa soneca, essa última soneca tenha que ser mais curta ou começar mais cedo. Tem várias estratégias pra gente trabalhar esse horário do sono, né? Acordar um pouco mais cedo no primeiro, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas isso só vale para o caso do seu bebê ir dormir cedo, tipo 7h30, 8 horas, e se ele tiver mais de 3 ou 4 meses, porque o recém-nascido não faz sentido a gente deixá-lo acordado, ele dorme até 18 horas ou mais, alguns dormem mais dentro das 24 horas. Esse sono deles que se prolonga até 6 da tarde, por exemplo, não vai atrapalhar o sono noturno, não deve atrapalhar o sono noturno. Se o sono noturno tá ruim, outras coisas precisam ser modificadas e não fazer uma privação de sono ao longo do dia. E para os bebês maiores, a gente pode reajustar o horário, né? A gente vê que o horário das sonecas ele vai ficando mais rígido, mais firme por volta dos 3, 4 meses. A gente já consegue enxergar um padrão. E aí a gente pode trabalhar esse padrão dentro das nossas possibilidades. Obviamente, repito, se a sua família dorme em outro horário, isso talvez não valha pra você, tá? Por isso que é importante a gente saber que é personalizado, porque dizem pra você, precisa começar o ritual do sono noturno às 6, mas pra você isso é inviável. Seu bebê dormiu até 5h30, você fica estressada porque você fica fazendo um ritual do sono noturno com uma criança que não quer dormir. Aliás, informação muito importante aqui, cuidado com o tempo do ritual do sono noturno. Já vi pessoas empregarem 1h30 num ritual do sono noturno. Então era um tempão fazendo massagem, um tempão no escuro contando história, um tempão fazendo não sei mais o que, um banho super longo. E se isso funciona para você, tudo bem. Mas existem muitos relatos de pessoas que gostariam de fazer um ritual mais curto e não ficar presas nessa questão de colocar o bebê para dormir durante muito tempo. Eu mesma já pequei nisso e não foi uma vez não, tá, gente? Eu conheci os sinais de sono da minha filha mais velha quando ela era pequena. Eu entendia que ela estava com sono, mas ao invés de eu relaxar, entender que eu podia esperar um pouco para subir pro quarto, eu subia muito cedo. E aí isso adicionava uma carga de ansiedade para ela e para mim. E eu deixava os processos longos, né? A massagem era longa, depois eu descobri que ela nem gostava de massagem. O banho ficava longo, a historinha ficava longa. E para mim, para minha casa, para minha família, funcionava fazer um ritual mais curto e colocar mais tempo em outras coisas quando ela estava acordada ao longo do dia. Então, se para você acha que o ritual tá sendo cansativo, esse que você tá fazendo, ele tá te tomando muito tempo. E não só te tomando muito tempo, ele tá te tomando muita energia, porque você sente que você fica muito tempo ali pro bebê dormir, talvez uma resposta seja diminuir um pouco esse ritual do sono noturno, tirando um pouquinho de tempo de cada coisa. E é só você que vai poder dizer qual é cada coisa que você vai fazer. Uma outra coisa importante sobre o ritual é a ordem. Tem ordem específica? Não, não tem. Uma ordem sugerida é que você faça a massagem, dê o banho, se você quiser colocar massagem. Uma dica sobre massagem, tem criança que não suporta massagem na barriga, mas adora no pé. Então você pode ir experimentando pequenos pedacinhos, né? Você não precisa fazer massagem na criança toda se ela não gostar. Se ela gostar, se joga. É bem gostoso. Mas pode ser também uma outra coisa corporal, né? Aqui funcionava muito fazer belisquinhos, carinho, contar, fazer uma coçadinha de leve nas costas com a unha. Funcionava bastante, mais até do que massagem. E aí depois levar para o banho, e o banho pode ser no chuveiro, pode ser na banheira, o que o seu bebê relaxar mais, ou até nem precisa ser nesse momento, tá? O banho pode ser antes. Quantas crianças eu conheço que não tomam banho no ritual do sono noturno? Porque moram num ambiente muito frio, porque não suaram. Quantas crianças? Conheço várias. Isso não necessariamente prejudica o sono da criança. Para algumas, ela vai dormir melhor depois do banho, sobretudo se estiver suada. Se não tiver, pode ser bem interessante você colocar ela para dormir sem o banho, se isso funcionar para você. Por exemplo, você chega muito tarde, alguém já deu banho, né?
Pode ser uma opção. Cada família se organiza de uma forma. E depois, finalmente, amamentar, dar o peito ou dar a fórmula, né? Se você oferece fórmula, sempre tentar deixar as coisas já organizadas no quarto, para não ter que sair do quarto, descer, ir na cozinha, ir num outro lugar, pegar as coisas para preparar aquele material, aquele leite pro bebê, porque isso pode adicionar mais tempo e deixar o bebê um pouco mais desperto, né? Então, se tiver pronto lá a água já morninha, que você já ferveu o leite ali perto do quarto para você montar aquilo, ou alguém já montar para você, melhor. Essa é uma sequência de eventos sugerida, obviamente, para algumas pessoas a criança vai mamar antes do banho, já vai dormir no banho e ser trocada ali já dormindo e adormece. E tá tudo bem se funciona dentro da sua casa, tá? É muito importante que você personalize o ritual aí dentro da tua casa. Uma coisa importante também é sobre o tom que a gente conversa com o bebê de noite. Eu já vi muitas pessoas falando, não é pra olhar pro bebê de noite, não é pra falar com o bebê de noite. Não é bem assim, gente. Mas o tom de conversa durante a noite não pode ser o mesmo do tom de conversa durante o dia. Atenção, pais principalmente, porque esse é um padrão que eu vejo, tá? Homens falando com bebês muito animados durante a noite. Hora de falar animado é de dia, não é logo antes do bebê adormecer. Então, diminui um pouco o tom, fala mais baixinho, fala mais devagar, não precisa falar atropelado, causar gargalhadas, falar alto, gritar. Tem pessoas que falam mais alto mesmo, dá uma maneirada nesse sentido se for possível, porque a gente sabe que isso interfere na hora da criança dormir. E, obviamente, repetir o que você está fazendo, né? Causar uma previsibilidade de eventos. Então, sempre falar para o bebê, olha, agora é hora do banho, depois do banho é o mamar, ou depois do banho a gente vai botar roupa. Depois da roupa é o mamar. Quando o bebê é muito pequenininho, ele ainda não entende bem, mas ele vai entendendo com essa repetição que você vai fazendo desde os primeiros dias dele, e isso vai criando dentro dele uma previsibilidade de eventos. Uma coisa sobre a previsibilidade é que eu costumo dizer que é a teoria do aprender a andar de carro. É uma hipótese, na verdade, minha, mas eu acho que faz bastante sentido. Quando a gente está aprendendo a andar de carro, a gente precisa fazer uma série de coisas previsíveis e a gente não conhece nenhuma delas, e nem sabe a ordem. E nós ficamos um pouco confusos, nós ficamos tensos, nós ficamos angustiados dentro daquela situação. Quem aí, quando estava aprendendo a dirigir, não se sentiu exatamente assim? Eu sentia que eu ia atropelar todo mundo, fiquei bastante nervosa. Depois, conforme eu fui aprendendo, entendendo a previsibilidade das coisas, que a embreagem vinha junto com a marcha, e depois eu tinha que acelerar, e eu tinha que olhar no retrovisor, e eu não podia atropelar ninguém. Quando eu fui aprendendo isso foi se tornando visceral, foi muito mais fácil para eu conseguir dirigir. A mesma coisa para os bebês. Quando a gente fala de previsibilidade na vida e também no ritual do sono noturno, é para que eles entendam que tudo aquilo que está acontecendo são coisas que vão se tornar viscerais, que eles vão aprender e vão lidar com elas sem nem pensar. O próximo passo é tranquilo, o próximo passo já é esperado, o próximo passo o bebê já está habituado a ele. E é isso que traz uma boa previsibilidade na hora do bebê dormir, mas não só na hora do bebê dormir, na rotina também. A boa previsibilidade, ela vai trazer isso, essa segurança, essa tranquilidade para a criança, inclusive, se desenvolver. Bom, falamos muito, né? Mas eu poderia falar muito mais. Na verdade, eu tenho muito mais para falar. Sono e rotina não são coisas que a gente fala em pequenas pílulas, não são coisas que a gente resolve assim. Como o nosso bebê é um ser humano complexo, as questões relacionadas a sono, as questões relacionadas à criação dele, da rotina dele, do que a gente vai e não vai fazer com aquela criança, são também complexas, mas elas podem se tornar simples se a gente tem orientação, se a gente tem alguém nos guiando, se a gente tem informações baseadas em evidências, se a gente tem suporte. E foi exatamente por isso que eu criei o curso Sono e Rotina, que atualmente já conta com dezenas de milhares de mães e famílias acompanhando e melhorando o sono dos seus bebês, encontrando o melhor sono possível para cada criança, sem nenhuma pílula mágica. E eu insisto em falar nisso. Cada criança é única. Eu poderia dizer para você que o seu bebê vai dormir 13 horas por noite do dia para a noite. Isso é mentira. Mas tem muita gente dizendo isso. Isso é mentira. O seu papel e o meu papel é encontrar o melhor sono possível para o seu bebê, oferecendo a ele o que há de melhor em termos de ambiente, de rotina, de identificação de janela de sono, de estímulos, de compreensão global do bebê para tomar as melhores decisões, para decidir como vai ser, por exemplo, o ritual de sono noturno para aquela criança, naquela fase de vida que ela está passando. Esses aprendizados são riquíssimos e eles valem muito a pena. Quanto você não pagaria para ter tranquilidade na hora de definir todas essas coisas? Porque quando a criança não dorme direito, ou pior, quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente fica tensa, a gente fica irritada, a gente perde tempo, a gente sente que a maternidade está caótica e não precisa ser assim. Quando eu criei o curso Sono e Rotina, o objetivo foi dar o caminho, leveza, tranquilidade na jornada, que é uma jornada assim de aprendizado.
mas eu tenho certeza absoluta de que é um aprendizado que vale a pena. Se você se interessa por fazer parte do curso Sono e Rotina, tem muita gente já mandando mensagem, queria te dizer que a gente vai abrir uma nova turma na segunda-feira. As turmas são sempre escassas, limitadas, com poucas vagas por conta do suporte. Existe um suporte com a minha equipe de consultoras de sono formadas por mim, pelo meu método, certificado pelo Ministério da Educação, e elas estão lá para tirar todas as dúvidas das aulas do curso Sono e Rotina, que são 42 aulas e sempre aumentando, porque a gente sempre adiciona coisa nova. Sempre que a gente sente que precisa colocar mais alguma coisa para melhorar o aprendizado de vocês, e não só do sono na hora do bebê dormir, mas de forma global, o curso Sono e Rotina recebe esse aprendizado, inclusive com especialistas de fora. Lá o curso ele é dividido em 2 módulos, o módulo de aulas fundamentais e o módulo de aulas específicas. Você vai poder ver tudo isso no dia da inscrição, entender quais são as aulas. Nas aulas fundamentais, a gente fala todas as coisas fundamentais, as pedras angulares para todos os bebês dormirem bem. É para os bebês de todas as idades, todo mundo tem que passar por elas. Depois nós temos as aulas específicas, porque existem desafios da infância que são específicos de cada idade. O bebê de 3 meses tem desafios diferentes do bebê de 9 meses, por exemplo. E aí nós colocamos as aulas específicas para que você tenha um direcionamento de questões específicas da idade do seu bebê. Além do conteúdo do curso, você também vai ter alguns cursos bônus que complementam demais o aprendizado. Um deles é o curso Criando Crianças, que é uma coisa linda. Lá a gente fala bastante sobre 3 pilares da criação das crianças. O uso de eletrônicos, e é fundamental que a gente tenha essa discussão. O uso do não. Você fala muito não pro seu filho? Você sabe quando falar, quando não falar? O não bem falado não prejudica a criança, mas o não falado em excesso, sem nenhuma função, sem nenhuma compreensão do que está acontecendo, pode prejudicar até a sua relação com seu filho. Lá a gente fala mais sobre isso. E a criação da obediência, que acontece através de pequenos passos, passinhos de formiga ao longo do dia, mas a gente precisa estar consciente disso. Quando a gente olha para o bebê e a gente quer que ele durma, querer que ele durma é uma das faces da vida dessa criança. Tem tantas outras. E aí lá no curso Sono e Rotina eu decidi também abordar esses temas através do curso Criando Crianças. Além desse bônus incrível, você também vai ter um bônus chamado Manual do Cuidador. Um manual para você imprimir e entregar para o cuidador. Lá onde ele vai poder ler coisas que são fundamentais para o cuidado do seu bebê. Sobre introdução alimentar, sobre desengasgo, sobre como lidar com o bebê. Vai ser bastante importante para o cuidador do seu bebê quando você voltar ao trabalho ter esse manual. Além disso, você também vai ter uma aula sobre desenvolvimento infantil, de acordo com o que a gente espera em termos de marcos motores da criança. É muito importante que a gente saiba olhar o nosso bebê e saiba até estimulá-lo quando necessário. O curso Sono e Rotina é muito completo. Ele tem absolutamente todos os conteúdos que você precisa para encontrar o melhor sono possível para o seu bebê. Eu tenho certeza disso. Já são dezenas de milhares de famílias que fazem parte do curso Sono e Rotina e também têm acesso à comunidade Sono e Rotina, que é uma outra coisa incrível que a gente tem. Lá são milhares de famílias tirando dúvidas umas das outras, sendo rede de apoio virtual, dando apoio, dando carinho, dando compreensão e muita informação baseada em evidência, porque é uma comunidade que nós estamos lá dentro também moderando, acompanhando, dando informações. Não é comunidade que você encontra por aí, cada um fala uma coisa, não, é uma comunidade séria. Agora me diz, quanto muda a nossa vida saber sobre sono e rotina, conseguir colocar o nosso bebê para dormir o melhor sono possível para ele, quanto tempo a gente ganha, quanto tempo a gente consegue ter pra gente, pro nosso trabalho, para outras coisas, quando a gente organiza essas coisas na nossa casa. Eu sei por experiência própria, é bastante tempo. É exatamente o que a gente precisa. E é por isso que eu quero te convidar para o curso Sono e Rotina, que vai abrir as inscrições na segunda-feira. Na segunda você vai receber todas as informações sobre ele. Eu espero te encontrar lá na plataforma do curso e poder te acompanhar nessa jornada. Independente se você decidir fazer o curso Sono e Rotina ou não, eu queria te agradecer imensamente por ter participado dessa jornada. A Semana Sono e Rotina é para mim um momento muito maravilhoso da minha vida profissional e de mãe. Aqui eu posso dividir muitas coisas que eu aprendi sendo mãe, sendo médica. Posso melhorar o sono das crianças e a gente pode discutir sobre isso e a gente pode ampliar o nosso conhecimento e inclusive levar conhecimento para outras pessoas. Centenas de milhares de mães, mais de 300 mil mães já passaram pela Semana Sono e Rotina e é maravilhoso fazer parte desse processo. Então, eu quero te agradecer muito por estar até aqui, assistindo esse vídeo, acompanhando essa aula, anotando, comentando aqui embaixo. Eu acho que a gente muda o mundo através da informação. E não é porque é uma semana gratuita que a gente não deu muito conteúdo de qualidade para que vocês possam melhorar o sono dos seus bebês. E se você quiser participar do curso Sono e Rotina, segunda-feira as inscrições vão abrir. Fica atento e coloca o seu despertador, porque são poucas vagas e geralmente elas acabam bem rápido.
Foi um prazer fazer essa semana para você. Oi, gente, meu nome é Rafaela Silva, sou daqui de Recife, tenho uma bebê de 2 meses. Comecei a estudar ainda grávida e assim que a bebê nasceu, eu comecei a colocar em prática. Não tô aqui para dizer para vocês o quantas horas minha bebê dorme ou deixa de dormir, mas que o conhecimento, assim, tá sendo essencial pra gente começar a construir a rotina dessa bebê. Ela é muito pequena ainda, tá nessa fase de estrogestação, mas eu posso dizer pra vocês, posso garantir que tá assim, sendo incrível, né? Nossas noites, ela acorda somente 2 vezes, ela mama e já dorme de novo. Isso tudo porque eu não exponho ela à tela, não exponho ela à luz direta. A gente tem uma luz indireta aqui no quarto. Então, esse curso ele tem mostrado pra mim a importância do conhecimento, né? Quando as pessoas perguntam pra mim, Rafa, o que é importante no enxoval? Aí eu falo, o conhecimento. Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou mãe do Benício, de 8 meses. É muito difícil de organizar, né, a vida com um recém-nascido. Em questão de uma semana de organização da rotina dele, do sono, meu filho tava dormindo a noite toda. Ele tava acordando para mamar uma vez, 2 vezes no máximo. E sim, né, só um despertar para mamar. Um curso que me ajudou muito a ter uma maternidade mais leve, mais tranquila. Recomendo para todo mundo, para todas as mães que pedirem. Oiê, eu sou a Aline, tô aqui com o Murilo, meu pacotinho de amor. Eu consegui com o sono entender a forma que eu posso lidar melhor, que eu posso agir melhor, pro meu neném ficar melhor no dia a dia. Eu consigo entender os sinais dele, eu consigo ver o que eu posso fazer para melhorar a vida dele, né? Melhorar a rotina dele e consequentemente, olha ele se mexendo aqui, e consequentemente acabar melhorando pra mim, pra minha família, né? É o nosso primeiro bebê e eu senti que foi muito diferente, né? Eu vejo muitas mães falando assim, porque meu filho só chora. E eu não vejo isso com meu neném. E eu tenho certeza absoluta que isso é muito dessa rotina que a gente acabou criando. Isso eu devo muito ao curso do Sono e Rotina. Olá, meu nome é Laís. Meu nome é Paulo. Nós somos pais do Bernardo, de 10 meses. Nós somos pais de primeira viagem e a gente nunca entendeu a importância do sono e da rotina da criança até a gente começar a estudar mais sobre isso, né? Uma amiga nossa nos indicou o perfil. Antes a gente nunca nem tinha pensado nos termos sono e rotina. A gente achou que tudo ia fluir muito naturalmente, sem precisar estudar para isso mesmo, né? E a partir do momento que a gente começou a seguir a doutora Januse, a gente começou a entender a importância desse momento, né? Dessa preparação para o bebê ter o melhor sono possível para ele. E ele dorme cerca de 10 horas por noite. Com o curso, a gente aprendeu a identificar a janela de sono dele e não confiar apenas nas tabelas, né?